A gente tem contato aqui na Band News FM agora com a doutora em microbiologia pela USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, primeiro, muito obrigado por mais uma vez atender a Band News FM. Imagina, Sandro, Gabriela, um prazer. Doutora, antes da gente falar sobre vacinação, falar sobre o índice de mortes no Brasil, a gente tem registrado recordes, vivemos o pior momento da pandemia. Eu queria começar para entender um pouco mais sobre o que está sendo apontado como, tirando a parte de aglomerações, diz respeito a regras, mas um ponto que tem sido chave no que a gente está vivendo, a P1, a nova variante do coronavírus descoberta em Manaus. E aí queria te perguntar, o que a gente já sabe sobre ela, além de ser mais transmissível? Já temos dados sobre por que mais jovens, se ela é mais letal ou não, se ela realmente leva mais tempo de internação? Mudou alguma coisa nesse sentido ou é mais uma questão social? As pessoas estão se arriscando mais e descumprindo as medidas de isolamento? Sandro, para entender isso, a gente tem que entender algumas diferenças de adaptação do vírus. Então, existem adaptações que são fisiológicas do vírus e existem adaptações que são epidemiológicas. A gente chama isso em inglês de fitness viral e fitness epidemiológico. Seria aptidão viral e aptidão epidemiológica. Aptidão viral é quando o vírus realmente adquire alguma característica fisiológica, biológica dele, que traz uma vantagem para ele. Então, ele pode se tornar mais transmissível, ele pode escapar do sistema imune, qualquer coisa que faça ele ser um vírus mais bem sucedido, mais bem adaptado a nós, o hospedeiro, é uma aptidão viral. Aptidão epidemiológica é quando um vírus, uma linhagem, se torna prevalente na população, mesmo que não tenha nenhuma diferença biológica. Pode ser acaso, por exemplo, estar no lugar certo na hora certa. Se uma determinada linhagem, ela está num lugar onde tem um evento de super espalhamento, ela pode se tornar prevalente numa população por sorte, por acaso, mesmo sem ter vantagem. Isso é importante por quê? Porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe se é epidemiológico ou se é viral. O que a gente já sabe que é viral, que é uma característica do vírus mesmo, né? A gente sabe que essa linhagem P1, ela tem uma mutação que está na proteína S, bem no local de ligação com o receptor celular, que torna essa ligação mais forte. Então, isso é uma vantagem para o vírus e torna ele mais transmissível. Então, isso provavelmente está acontecendo. O vírus P1, ele é mais transmissível do que a linhagem original. Agora, o resto, a gente observa a epidemiologia, mas a gente ainda não confirmou a parte fisiológica. Então, ver mais jovens acometidos por essa variante é por quê? Será que é porque os jovens se expuseram mais, então agora tem um maior número de jovens com o vírus, portanto um maior número de jovens doentes e, portanto, um maior número de jovens entre esses doentes que é mais suscetível à doença, acabou precisando de hospitalização. Então, isso pode ser só um fator epidemiológico e não ter nada a ver com o vírus. Isso a gente ainda não sabe. O que a gente sabe com certeza é que ele é mais transmissível e, por isso, ele acaba causando mais mortes. Doutora Natália, desde a semana passada a gente vem falando aqui também sobre um levantamento, uma pesquisa feita por pesquisadores no Reino Unido, pesquisadores britânicos, que trazem a possibilidade de a gente ter novas mutações aqui no Brasil. Eles chamavam atenção, por exemplo, praticamente chamavam o Brasil de um criadouro de mutações, porque a gente tem um baixo índice de vacinação, a gente tem uma alta circulação de vírus e que havia possibilidade de que o vírus encontrasse ali novas maneiras de continuar sobrevivendo entre os brasileiros, e isso ofereceria um risco, inclusive, em relação à vacina, né, de eles serem mais resistentes ou serem resistentes à vacinação. Que risco é esse? Do que exatamente a gente está falando e quais devem ser as nossas preocupações?
O risco é real, Gabriela. Só esqueci de emendar na pergunta anterior do Sandro que existem observações dos médicos de maior permanência no hospital com essa variante. Isso também precisa ser confirmado com estudos científicos, mas essa observação tem que ser levada em conta, porque é uma observação que os médicos estão relatando de maior tempo de internação. Então, pode até ter a ver com o fato da linhagem ser mais transmissível, dela ter uma carga viral mais alta. Então, tudo isso deve estar relacionado e logo a gente deve ter respostas. Agora, Gabriela, em relação à sua pergunta, infelizmente é verdade. O Brasil hoje é visto internacionalmente como um risco sanitário global, algo que não é realmente para a gente se orgulhar. Por quê? Porque o Brasil deixou a pandemia correr solta. Mutações ocorrem cada vez que o vírus se replica. São erros quando ele está copiando o material genético dele para fazer um monte de cópias dele mesmo. Então, vai ter erros que vão gerar mutações. A maior parte dessas mutações faz diferença nenhuma, mas de vez em quando aparece uma mutação que torna o vírus mais transmissível, pode torná-lo mais agressivo, pode fazer com que ele escape de anticorpos, escape de vacinas, que alguma vacina então já não reconheça. Isso tudo pode acontecer de acordo com a probabilidade que está associada à taxa de replicação do vírus. Quanto mais o vírus se replica, maior a probabilidade de sofrer mutações. E maior a probabilidade de uma dessas mutações ser vantajosa para o vírus e desvantajosa para nós. Então, é uma questão de probabilidade. Quando você tem o vírus se replicando loucamente, livremente, num país desse tamanho, essa probabilidade vai lá para cima. Então, a probabilidade de ter variantes novas aqui, que podem ser mais transmissíveis, que podem escapar de mutações, que podem escapar de vacinas, é uma preocupação mundial, porque um país desse tamanho, com a pandemia descontrolada, pode virar realmente uma grande sopa de variantes e não existe maneira, num mundo globalizado, de isolar o Brasil e achar que elas não vão chegar em outros países, elas vão acabar chegando. Por isso a preocupação mundial e que pode tornar o Brasil um grande pária do mundo, onde as pessoas não querem mais vir para cá e nos impedem de entrar em outros países porque a gente não fez a lição de casa. Doutora, é muito preocupante a gente ouvir isso. A gente não tem nenhum motivo para comemorar hoje no Brasil, infelizmente. Muito se fala da possibilidade da gente, infelizmente, chegar hoje ao mais um recorde de passar de 2.000 mortos. Brasil hoje é o país que registra o maior número de mortes em 24 horas no mundo. Mas eu queria tentar trazer uma notícia, pelo menos, de esperança, e uma boa notícia de hoje, que é a seguinte: no anúncio hoje, numa coletiva, o governador João Dória confirmou que tem um estudo que ainda não é tão amplo, mas que comprova a eficácia da Coronavac em relação às novas variantes. Essa era uma preocupação muito grande, né? Se as novas variantes poderiam passar por cima da vacina, se não geraria a imunidade. Como é que a gente está, não só da Coronavac e das outras vacinas? O que as últimas pesquisas indicam? Pelo menos nesse ponto, a gente pode se animar um pouco, doutora? Pode. As vacinas que existem, elas ainda dão conta das variantes, mesmo que elas tenham uma perda de eficácia. Isso é importante registrar. A gente viu, por exemplo, os ensaios da Janssen e da Novavax na África do Sul, e o pessoal ficou morrendo de medo. Mas perdeu eficácia. Perdeu, mas não é que zerou, é que baixou de 80%, 70% para 60%, 50%, mas ainda dá para usar e principalmente continua com uma eficácia muito boa para prevenção de casos graves e morte. Então, isso quer dizer que talvez ainda tenha bastante gente pegando a doença, ficando doente, mas vai ter muito menos gente precisando de hospitalização e muito menos gente morrendo, o que já é bastante, né, já resolve bem a nossa vida. Então, todas as vacinas que foram testadas até agora contra as novas variantes, elas ainda funcionam, mesmo que exista uma perda de eficácia. A Coronavac, na coletiva hoje, não foi apresentado nenhum resultado, só foi apresentada essa informação
de que a Coronavac protege contra as variantes, inclusive a P1. Então, espero que logo eles apresentem os resultados para a gente ter, né, uma comprovação científica desses dados, mas é uma ótima notícia e é esperado, inclusive porque vacinas de vírus inativados, que trabalham com o vírus inteiro, a gente espera que elas não tenham uma perda de eficácia tão grande quanto as vacinas que trabalham só com a proteína S, que é uma parte menor do vírus, e que então qualquer mutação que aparecer ali pode prejudicar o reconhecimento pelo sistema imune. Quando você tem o vírus inteiro, você tem muito mais pontos onde o sistema imune pode reconhecer, então a gente espera que uma vacina de vírus inteiro inativado não perca tanto a eficácia. É uma boa notícia, e o que isso quer dizer para a gente, Sandro, é que tem que vacinar rapidamente, para justamente impedir que surjam novas variantes, porque vai que, se a gente dá mole para o vírus, surge uma que realmente escapa de vacinas. Por enquanto, elas não escaparam. Doutora Natália, nosso tempo já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Quando a gente pensa nessas novas variantes, a senhora falou que a gente ainda precisa de estudos científicos para saber algumas coisas concretamente, né? Mas que os relatos já nos dão algumas pistas. E a gente tem entrevistado diariamente médicos, profissionais da saúde por aqui, que têm falado não só de um tempo maior de internação, mas de uma nova gama de sintomas. Então, uma pequena mudança no que a gente observava nos primeiros quadros lá atrás. Isso é comum de acontecer, que um mesmo vírus, a partir de mutações, provoque novas reações nos corpos das pessoas? E há um limite para essas variações, ou a gente pode chegar num momento em que vai ser totalmente diferente? Gabriela, eu posso te responder do ponto de vista do vírus, tá? Porque do ponto de vista do médico eu não sei nada. Sim. Eu não sei. Daí realmente melhor deixar com eles. Agora, do ponto de vista do vírus, ele pode e vai sofrer mutações que lhes deem vantagem. Essas mutações podem aparecer, elas são aleatórias. Se elas conferirem vantagem, elas vão ser selecionadas, ou seja, aquele vírus que tem vantagem, ele ganha a briga dos outros vírus, ele ganha competição, porque ele é mais rápido, ele se replica melhor, então ele ganha e ele se torna prevalente. Essas vantagens, elas têm um limite biológico. Por exemplo, uma mutação que torna a ligação ao receptor mais forte, na hora que essa ligação for ótima, não tem por que selecionar mais mutações, ele vai ficar, né, esse sempre vai ganhar a briga, ele tem a ligação melhor possível. Então, não é que vão surgir variantes atrás de variantes, atrás de variantes, né? Existe provavelmente um limite de vantagens e de variações que vão aparecer. Agora, o que essas mutações devem fazer em relação ao vírus? Elas devem trazer vantagens para o vírus, que é torná-lo mais transmissível, com vantagens para replicação, com vantagens para escapar de anticorpos, qualquer coisa que deixe ele mais eficaz em nos infectar. Ele se adapta a nós, ao hospedeiro, ele fica cada vez melhor em nos infectar. Então, isso é o que o vírus faz. O que isso vai gerar de diferença de sintomas e de problemas pode estar relacionado justamente com essas mudanças. Um vírus que se replica com mais eficiência, ele vai ter uma carga viral mais alta nas pessoas, mais rápido, porque ele está se replicando muito rápido e de maneira eficiente. Isso pode, de repente, afetar a sintomatologia, mas daí já foge bastante da minha área e eu deixo para os médicos. Natália Pasternak, doutora em microbiologia pela USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e homenageada do bolo de aniversário do Antônio de 1 ano. A senhora se viu no bolo de aniversário do Antônio? Eu vi, mandei parabéns para o Antônio e foi uma belíssima homenagem, fiquei muito emocionada. Ah, eu queria só comentar, Gabriela, antes de vocês me despacharem, porque eu estava escutando vocês aqui antes, e é verdade que estão todos de máscara no Planalto? Continuam, até há pouco o ministro da Saúde, Pazuello, o diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, todos de máscara até aqui e discursando de máscara. Será que foi iluminação da Terra Santa? Acho que sim, acho que sim. Voltaram de Israel iluminados. Doutora Natália, obrigada pela gentileza, um abraço para a senhora e até a próxima. Até, obrigada.